Bem, a gente está com 3 alunos, né? Vamos ver se vai entrar mais alguém. Como eu falei lá para vocês no grupo, no semestre anterior a gente até fez alguns encontros, né? Eu fiz 3 encontros com vocês. Esse eu sei que os alunos já estão com nível de exaustão, né? Um pouquinho grande já, então eu me propus a fazer só esse primeiro encontro. Caso, acho que o Valdemir falou, né? Que já fez até as atividades do terceiro bimestre inteira. Aí eu até falei para ele que então o quarto já vai ser mais tranquilo, o quarto está mais enxuto, né? O quarto bimestre. Mas era mais para tirar dúvida, se já tiver dúvida em relação a alguma questão, a alguma atividade que eu propus. Eu vou estar apresentando aqui as atividades, vai ser um encontro bem breve, esse mesmo, tá? E caso tenham dúvidas durante todo o período, né, do dia 3 que iniciou nossas atividades, que eu coloquei o material no SIGA, eu disponibilizei no grupo, até o dia 19, eu estou, né, no WhatsApp disponível para poder esclarecer qualquer dúvida de vocês em relação ao roteiro, às atividades, ao conteúdo, tá certo? Mas hoje vai ser o nosso encontro, o nosso único encontro do segundo semestre. No mais, eu fico aí à disposição de vocês no WhatsApp, caso queiram discutir algum outro conteúdo detalhadamente, a gente marca aí um outro encontro, tá? No mais, eu recomendo aí que vocês façam uma leitura seguindo, né, minhas orientações do roteiro. Eu acredito que aqueles alunos que estão conseguindo seguir o roteiro, eles estão tendo bom rendimento, né, porque da turma de vocês do semestre passado eu recebi atividades boas, então acredito que são os alunos que de fato conseguem acompanhar direitinho ali o roteiro, né? No roteiro, vocês sabem, eu vou conversando, eu vou dando as orientações, eu falo que tem que ler texto, dou indicações de vídeos curtos, né? E aí, após, né, sempre coloco lá as atividades. Então, esses alunos que conseguem acompanhar da forma que eu coloco, eu sei que está tendo um bom rendimento, né? Um aproveitamento, na medida do possível, né? Então, no entanto, né, hoje eu ainda vou continuar com aquela metodologia de quem está aqui nesse momento, no momento síncrono que eu propus, que eu comuniquei no SIGA, que eu comuniquei no grupo de WhatsApp, eu quero que deixe aí o nome no chat, porque depois vai ter um ponto extra adicionado na média, tanto na média do terceiro quanto na média do quarto bimestre, tá? Então, tem aluno que nem precisa, né? Tem aluno que já tira 10 assim, nem precisa mais dos pontos extras. Mas tem aluno que às vezes eu ainda consigo, né, acrescentar para ficar com 10 ali no terceiro e no quarto bimestre, tá? Então, os 3 que estão aí, pode deixar o nome, tá? Porque depois eu verifico aqui o chat e aí eu adiciono lá na notinha de vocês de terceiro e quarto bimestre, tá? Vou apresentar aqui o meu roteiro, né? Como o Valdemir, eu acredito que os outros já deram uma olhada, já até estão fazendo, possivelmente, né, as atividades. E aí eu vou apresentar aqui o roteiro, uma apresentação bem breve, e aí depois, ao final, eu já deixo aberto, caso tenha alguma dúvida já relacionada a alguma atividade, algum conteúdo, tá? Para que a gente possa estar esclarecendo, ok? Tá aparecendo aí para vocês a minha tela? Sim. Tá ok. Bem, então esse é o roteiro, né? Vocês já sabem, o colega aí já falou até que já fez o terceiro bimestre inteiro. Então, primeiramente, atentar para o nosso prazo. Ontem eu tive uma aula numa outra turma, o prazo deles era um pouquinho mais reduzido, ou seja, começou dia 3, já finaliza dia 13. O de vocês é um pouquinho maior, então já dá um fôlego maior, né? Mas mesmo assim, não deixar para fazer de última hora as atividades, porque senão acaba tendo atropelo, tá? Então, começamos dia 3 eu consegui disponibilizar tudo lá no SIGA, finalizaremos dia 19, tá? Então, eu peço que os alunos, a partir da semana que vem, né, do final da semana que vem, aqueles que já tiverem enviado todas as atividades, eu acho que eu tenho algumas turmas ainda que está seguindo, que eu estou fazendo correções de atividades, mas na semana que vem, quem já tiver enviado todas as atividades, eu já vou conseguir fazer o lançamento da nota. Então, não precisa estar aguardando até dia 19 para estar fazendo e enviando para você saber sua nota. A partir da semana que vem, eu já vou fazer a correção daqueles alunos que já tiver entregue aí as atividades lá no SIGA, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem alguém entrando, né? Ilana. Oi, Ilana. Só avisando, já coloca teu nome aí no chat para a questão do ponto extra, tá bom?
que eu dei ponto extra para quem participou do momento síncrono da outra vez. Tá ok? Então, vamos lá. Então, prazo, tá? Só recapitulando aí que a Ilana entrou. Então, prazo, dia 3 ao dia 19, a partir da semana que vem, do final da semana que vem, aqueles que já enviaram todas as atividades, eu já vou conseguir estar disponibilizando a nota, né, para não ficar muito apertado lá no final. E aí, a partir do dia 19, finalizou dia 19, quem não tiver entregue as atividades, infelizmente, né, eu não vou conseguir mais estar prorrogando prazos. Da outra vez eu até aceitei atividades, até outro dia eu estava aceitando ainda atividades, mas agora não vai dar mais devido ao nosso tempo. O ano letivo está se encerrando, e aí, devido a esse encerramento, a gente também, enquanto professor, a gente tem que cumprir algumas questões administrativas, que é lançamento de nota, aplicação de prova final para aqueles que têm direito, tá bom? Então, quem não mandar até dia 19, já esteja ciente que eu não vou poder mais aguardar, tá? Então, já vou fazer a classificação, né, lançamento de nota de quem mandar, e aí já vou convocar aqueles que têm direito para a prova final, a partir do dia 19, tá bom? Pelo dia 20, 21, eu faço a convocação e comunico como que será feito, tá? Então, essa primeira página aqui, seguindo o nosso mesmo roteiro da outra vez, né, meu roteiro sempre foi nesse mesmo formato, eu descrevo quais são as atividades. Então, a gente tem 5 atividades. Eu dei uma enxugada, tá, nesses dois bimestres, até porque eu sei da sobrecarga, né, do ensino remoto, sei como vocês que estão aí nesse finalzinho, né? Dar uma cansada mesmo, mas eu tentei dar uma enxugada, principalmente ali no quarto bimestre, que foi onde eu consegui mais. O terceiro bimestre tinha muito conteúdo ainda, né? Não que os conteúdos do quarto não sejam importantes, mas conteúdos que exigiam um pouco mais de aprofundamento de vocês. Então, por isso que tem mais atividades lá no terceiro bimestre, tá? Quarto bimestre eu dei uma aliviada aí. Então, né, todas as atividades, o prazo de devolução é até o dia 19, eu aceito as atividades preferencialmente pelo SIGA, no entanto, eu recebo pelo WhatsApp, eu recebo pelo e-mail, né, como alguns de vocês já me entregaram aí das outras vezes também. Não tenho problema quanto a isso. Mas se você tem um bom acesso ao SIGA, tem um bom acesso ao e-mail, por favor, né, encaminhe principalmente por essas duas formas, porque facilita a minha vida, né? Que eu tenho 300 alunos e aí ficar recebendo atividades pelo WhatsApp, às vezes, se você não tem um bom controle, a gente acaba dando uma perdida, tá? Mas eu recebo pelo WhatsApp também, não se preocupe. Em casos, né, que o aluno não tem um bom acesso à internet, não tem problema. Então, essa primeira página aqui é um resumão, né, de quantas atividades tem, para que depois, ao final, você vá lá na primeira página, será que eu fiz tudo? Ah, tá tudo aqui, fiz, beleza, aí manda, tá bom? Aqui na nossa segunda página já vai começar o nosso roteiro de aprendizagem. Nosso roteiro de aprendizagem é aquele passo a passo das nossas aulas, tá? Então, é onde eu falo, eu disponibilizo os textos, indico os vídeos, né? Eu quero muito que vocês acompanhem esses vídeos, porque são importantes, e faço a descrição das atividades, tá? Aqui eu coloquei quais os conteúdos que estão, né, presentes aqui nesse material em PDF. Então, a gente vai estudar muito sobre o Brasil, o terceiro bimestre inteiro é sobre a história do Brasil, né, especificamente ali o século XIX no Brasil. Então, o processo que envolve a independência, o primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado e o momento de crise, né, do Império Brasileiro, e que culmina aí com a proclamação da República em 1889, né? Após a proclamação da República já é conteúdo que vocês irão estudar aí no terceiro ano, tá bom? E o quarto bimestre, como no terceiro bimestre a gente estuda basicamente o Brasil no século XIX, né? Política, economia, tá? O quarto bimestre ele está voltado para um estudo também do século XIX, mas na Europa, né? O que estava acontecendo, algumas ideias, algumas ideologias novas que estavam surgindo lá na Europa, como o nacionalismo, né? O socialismo, o liberalismo que estava ganhando força, né? Que já era uma ideia que vinha de séculos atrás, desde lá dos iluministas, mas que estava ganhando força em muitos países ali da Europa, e isso culminou com alguns movimentos revolucionários ali na Europa, tá?
Então, e o século XIX na América, mais voltado para a questão da participação dos Estados Unidos, né, a expansão territorial dos Estados Unidos e o imperialismo, né, exercido pelos Estados Unidos na América, especificamente nos países da América Latina. Os Estados Unidos, ele influenciou demais, né, os países da América Latina, com algumas doutrinas, e aí a gente percebe, né, que até hoje essa presença ainda dos Estados Unidos ela é muito forte entre os países da América. E no século XIX, digamos assim, que essa presença, devido a algumas doutrinas, né, que a gente tinha lá por alguns políticos dos Estados Unidos, ela se caracterizou como um momento de que os Estados Unidos ele dominou, né, a América Latina, controlou, né, digamos, a política, fez intervenções também nesses países da América Latina, tá certo? Então, o quarto bimestre é um contexto geral sobre a Europa e sobre a América, tá? Mais do ponto de vista do imperialismo dos Estados Unidos que foi exercido aqui, tá bom? Depois, né, aqui tem meu telefone, então meu WhatsApp é esse, meu e-mail é esse, né, caso você não consiga enviar lá pelo Siga, tá aqui, tanto e-mail quanto WhatsApp, e aí tem uns alunos que às vezes ficam em dúvida, professora, o arquivo que a senhora postou lá no Siga é o mesmo que a senhora disponibilizou no WhatsApp? Tá? Então, o mesmo arquivo que eu disponibilizei em PDF no Siga é o mesmo arquivo que eu coloquei no grupo de WhatsApp. A única diferença lá do Siga é que eu abro campos específicos para a entrega das atividades. Então, tem a atividade 1, 2, 3, né, até a atividade 5, que são 5 atividades. Todas as atividades que eu abri aquele campo para que vocês entregassem e fiz a descrição delas, elas estão descritas nesse roteiro aqui. Tá? Lá eu simplesmente abri para que vocês entregassem, tá bom? Então, ontem teve um aluno, né, acho que não era da turma de vocês, de outra turma, me perguntou, professora, eu tenho que fazer tanto as atividades do PDF quanto as do Siga, são as mesmas coisas, tá bom? Então, não se preocupe quanto a isso. E aqui segue, né, eu só vou falar de uma maneira geral, meu roteiro aqui segue, né, aqui começa o nosso primeiro conteúdo, conforme eu descrevi lá em cima. Então, o nosso primeiro conteúdo é a independência do Brasil, eles são 3 aulas, aqui você sempre vai identificar os objetivos da minha aula, o que eu pretendo, o que eu busco, né, que o aluno alcance após a leitura dos textos, né? E aqui eu coloco o início do terceiro bimestre. Quando você chegar lá no quarto, vai ter também início do quarto bimestre, tá? Aqui eu falo, você irá realizar uma leitura, né, sobre os fatos que levaram ao processo de independência do Brasil, textos abordando as características do período joanino, né, da época que a corte esteve aqui no Brasil, que Dom João veio para cá, e sobre o processo que culminou com a independência do Brasil, né, e assista também aos vídeos. Coloco 2 vídeos, não são vídeos longos, bem objetivos, bem explicadinhos, e aí segue, né, então leia sempre muito bem o que está dentro desse quadrinho. Esse quadrinho é uma orientação do que você vai encontrar sobre aquele conteúdo, tá certo? E aí o que eu coloco? Textos, né? Você vai ler os textos, são textos de fácil leitura, geralmente é o que eu converso com os alunos dentro da sala de aula, quando a gente está no presencial, são esses textos que eu busquei, né? E aí, né, segue as leituras, fala do período joanino, do processo que motivou a independência do Brasil, e aqui vai seguir aqui já temos outro conteúdo, e aí, né, eu quis chegar até aí esse momento para vocês verem que não é todo o conteúdo que vai ter lá no final uma atividade. No entanto, a leitura de tudo é importante, porque a atividade 1, ela está relacionada com o primeiro conteúdo quanto esse conteúdo aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho primeiro reinado, né, 3 aulas, que já é o nosso próximo conteúdo, né? Lá em cima era um conteúdo, né, relacionado à independência do Brasil, e aqui a gente já está falando do primeiro reinado, né, após a independência do Brasil, ali que Dom Pedro I foi proclamado ali o imperador. Então, da mesma forma, os objetivos, falando o que você vai fazer, e aqui eu digo que tem uma atividade, a atividade é a composição da N1, e que ela vale 5 pontos. Então, você vai ler sobre o primeiro reinado, as características do primeiro reinado, né, o colega que já fez aí, com certeza já viu, né, já colocou,
E aqui embaixo eu cito aí a atividade, tá? A partir da leitura dos textos sobre o processo de independência do Brasil e primeiro reinado, né? Comente quais os principais motivos que levaram ao processo de independência do Brasil e à abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Então, aqui você vai fazer um texto para mim, com base nos textos, com base nos vídeos, do que motivou, quais foram os fatores que influenciaram para que o Brasil declarasse, né, a independência, né? E aí depois também, né? A gente teve aí um período onde é considerado de primeiro reinado, onde Dom Pedro I ficou, né, como imperador. No entanto, depois esse mesmo Dom Pedro I ele abdica do trono e deixa o filho dele, né, como regente, que era ainda uma criança, e aí depois segue o período regencial, que eram pessoas que governavam em nome do príncipe, né, regente, tá? Então, eu vou querer que você me explique aqui o que levou ao processo de independência do Brasil, que você tente fazer uma explicação falando o que levou o Brasil, né, a se tornar um país, as pessoas declarar aí, né, a elite brasileira, ou do próprio Dom Pedro, declarar o Brasil um país independente de Portugal. E depois também citar os fatores principais que culminou aí com a abdicação de Dom Pedro I e deixando aí no seu lugar o filho, né? Agora eu já vou direto para outra atividade, depois vai seguir tudo igual, né? O texto, os objetivos, o quadrinho lá explicando, falando das atividades lá embaixo, tá? F. Eu sempre me confundo com o Word. E as atividades, gente, agora é sua vez, né? Ela sempre começa assim, se você está vendo de WhatsApp, se está vendo, né, o arquivo no celular, sempre pode pesquisar aí, agora é sua vez que você vai encontrar aí todas as atividades. Então, essa é a primeira que a gente já falou sobre ela, né? Vamos para a segunda, que é também uma outra atividade que envolve mapa mental. Eu acredito que vocês, né, como são alunos do segundo ano, vocês já fizeram. Caso não tenham feito, aqui eu coloquei, né, uma descriçãozinha do que é mapa mental, de como, né, uma ficha de estudo mais colorida, né, que pode ter desenhos, algo que te remeta mais fácil àquele conteúdo, tá bom? E aí, aqui a nossa atividade. Eu quero que você construa mapas mentais referentes ao período regencial e ao segundo reinado, tá? Então, coloquei aqui em vermelho. Eu quero um mapa mental para cada período, ou seja, um para o período regencial e outro para o segundo reinado, tá? Então, como foram dois períodos bem, né, que vai envolver muito tempo, desde a década de 30 até o final da década de 80, né, do século 19, então são períodos grandes e de vários acontecimentos, de conflitos, né, e aí, por isso, dois mapas mentais. Um para o período regencial, né, quando o Brasil foi governado por regentes até ter o golpe da maioridade, onde Dom Pedro, mesmo menor de idade, assumiu o trono, e aí depois eu quero um outro para o segundo reinado, que é quando Dom Pedro II já está ali no trono e fica aí até 1889, quando tem a proclamação da República, tá bom? Então, a partir disso, né, a partir daqui tem outro texto ainda falando sobre a crise do Império, o que levou à crise do Império e à proclamação da República, né, o movimento abolicionista, as leis abolicionistas que nós tivemos, super importantes, que eu lembro que tem na nossa prova sobre elas, tá? Então, não deixe aí de ler os textos que tá no roteiro. E aqui a nossa prova, que tá lá no SIGA você tem duas chances, né, para poder fazer, testar seus conhecimentos. Eu espero muito, quando eu coloco esses questionários, né, eu espero muito que realmente o aluno faça sozinho, a partir das suas leituras, do seu entendimento, e não que cole a questão do outro colega, né? Eu sei que é muito fácil fazer isso, né? Principalmente que eu coloco no plano e também disponibilizo a prova lá no SIGA, mas é aquela questão de consciência, de saber, do aluno poder testar, né, o seu rendimento, se realmente está tendo aprendizado, tá? Tanto é que eu faço as minhas avaliações de duas maneiras. Uma, que eu consigo fazer uma leitura e identificar se aquela atividade é autoral, e a outra objetiva, que daí eu deixo a seu critério, a sua consciência decidir ou não o que você vai fazer, tá? Porque eu consigo avaliar o aluno dessas duas maneiras. Aqui, como eu falei para vocês, a gente já vai iniciar o segundo bimestre, o quarto bimestre. O quarto bimestre eu tentei trazer ele um pouquinho mais light, até porque teve
duas atividades, né, subjetivas no terceiro bimestre, então aqui eu quis dar uma maneirada, justamente porque ela já é um passo para o que vocês vão estudar lá no terceiro ano, né? Então aqui no quarto bimestre, resumidamente, né, vocês vão estudar sobre o século XIX na Europa, de uma maneira geral, e o século XIX, né, na América, e mais especificamente aí estudando sobre a questão da influência do imperialismo norte-americano nos países da América Latina, tá certo? E aí no final, né, depois dos textos eu coloquei todas as duas aqui no final. Aí aqui essa última atividade que nós temos subjetiva, né, a partir das leituras anteriores, então leia os textos do quarto bimestre, assista os vídeos que eu indiquei, elabore um texto sobre o que você entendeu sobre os seguintes tópicos: a Europa no século XIX e a América no século XIX, com ênfase para os Estados Unidos e o imperialismo norte-americano sobre a América Latina, tá? A partir de uma boa leitura você vai conseguir identificar alguns fatores, como que estava o contexto, né, político desses dois continentes, tanto da Europa quanto da América, né, mais puxando aí pela questão dos Estados Unidos como um país imperialista aqui da América, tá bom? E aí, depois da atividade 4, a gente tem a 5, que é o nosso outro questionário, né, também baseado nos textos, né, se você leu todos os textos, você vai conseguir fazer uma boa prova. Tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou deixar aqui para vocês, caso já tenha alguma dúvida sobre alguma coisa que eu pedi, que alguém talvez não conseguiu compreender direitinho o que eu quis, eu deixo agora para vocês. Se não, né, eu fico aí à disposição sempre de vocês até o encerramento da nossa disciplina, né? Desejo aí bons estudos para vocês. A gente já está no finalzinho aí de pandemia, se Deus quiser, né? Quem sabe aí o ano que vem, no ano letivo, né, que vem a gente retome aí ao presencial, tá certo? Deixo aí para vocês agora, caso tenham dúvidas, senão a gente já vai ficando por aqui. Referente ao terceiro bimestre ainda, na página onde está uma flor que se chama camélia branca, tem uma palavra que eu não tive tempo de pesquisar e anotar o significado dela, que tem assim: a adesão do abolicionismo e a propaganda da causa espalharam-se de tal forma pela sociedade brasileira. O que quer dizer sobre a adesão? Adesão é quando a sociedade, né, ela adere uma causa. Sobre o abolicionismo no Brasil, nós tivemos vários movimentos, né, pessoas da sociedade civil, artistas, poetas, né, políticos daquela época também, que aderiram, né, quando é você pegar uma causa e lutar, né, a favor daquela causa. Então, no século XIX, que é basicamente, né, o que vocês estudaram aí no terceiro bimestre, no século XIX, principalmente ali a partir da década de 1870, o movimento abolicionista, que era aquele que pregava, né, a liberdade dos escravos, que era contrário à escravidão, ele se intensificou e justamente foi fruto, né, de uma, digamos assim, de uma adesão da sociedade civil, né, de artistas, de poetas, de pintores, né, um grande poeta que é considerado até o poeta dos escravos é o Castro Alves, né? Ele tem uma poesia, o Navio Negreiro, que até tem no YouTube, até recomendo que vocês assistam, geralmente eu gosto de passar ela em sala de aula. Ele foi uma dessas pessoas, né, que aderiram também a esse movimento abolicionista, né? A gente teve advogados, a gente teve jornalistas, né? Todas essas pessoas levantaram essa bandeira pró-abolição da escravidão no Brasil. Então, é basicamente isso. E você viu, né, que a flor camélia, ela era considerada o símbolo, né? Ou seja, aqueles que cultivavam, que tinha, eles sinalizavam que eles eram favoráveis aí à abolição da escravidão no Brasil, né? Sim. Soltaram, eles invadiam até a delegacia para tirar os escravos de lá que fugiam, né? Sim, sim. Teve movimentos abolicionistas que eles eram, digamos assim, eles partiram para vias
que naquela época legais, né, tipo de comprar a alforria de alguns escravos, né, de fazer cotinhas, digamos assim, para poder comprar, né, a liberdade de alguns escravos. No entanto, no final do século XIX, teve muitos movimentos, né, e a resistência também desses escravos que repercutiram em muita violência, justamente por essa questão. Né, quase 4 séculos de escravidão, muito sofrimento para os escravizados. Então, chegou em um momento que eles já começaram a usar também de grande violência, né, contra aí esses maus tratos que eram recebidos. Então, tanto por parte dos próprios escravizados, que em muitas fazendas, né, mataram os senhores, queimaram canaviais, enfim, quanto também por parte da sociedade que aderiu aí esses movimentos abolicionistas, né, de invadir delegacias, né, que, como você citou aí agora nesse momento, tá? Tudo isso fazia parte desses movimentos aí abolicionistas, tá? Legal, você tá lendo. É isso, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta, né, relacionada ao roteiro? Se tiver. Se hoje entrou um pouquinho de gente, né? Eu não lembro mais. Eu vou interromper aqui a gravação, então, tá? Enquanto isso, tiver alguma coisa.